Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nos últimos dias, muita gente voltou a falar do nome Ed e Jean por causa da nova série da Netflix. Mas mesmo que você não tenha assistido, é impossível ficar indiferente à história desse fazendeiro solitário que inspirou alguns dos vilões mais famosos do cinema de terror. Como toda produção dramática, a série mistura fatos reais com cenas inventadas para chocar. Nesse vídeo vamos ver não só quem ele era, como também separar a realidade da ficção e por que a história real do açougueiro de Plainfield é ainda mais perturbadora. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Vamos começar pela infância dele. Edward Theodore Jean nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin, e era o segundo filho de George e Augusta Jean. O pai dele era alcoólatra, instável e passava grande parte do tempo desempregado. Fraco e submisso, ele vivia à sombra de Augusta, que o desprezava. Ele morreu em 1940, quando Ed tinha 34 anos. Já a mãe dominava a família com uma religiosidade rígida e punitiva. Ela pregava diariamente que o mundo era perverso e que as mulheres, com exceção dela própria, claro, eram criaturas do demônio que corrompiam os homens. Quando Ed tinha 8 anos, a família se mudou para uma fazenda isolada de 80 acres em Plainfield, no mesmo estado do Wisconsin. Porém, tudo era muito simples. A casa não tinha eletricidade nem água encanada e a convivência com vizinhos praticamente desapareceu. Augusta reforçava o isolamento, proibindo os filhos de fazer amigos e dedicando longas horas a leituras bíblicas, escolhendo inclusive trechos que falavam de pecado, castigo e da ira divina. Na escola, Ed era considerado um garoto estranho, tímido, educado e alvo de provocações. Bullying. Bom, ele gostava de ler revistas policiais e de medicina forense, mas nunca teve amigos próximos. Então, juntando a personalidade retraída que ele tinha e a submissão à mãe, formaram-se as bases de uma vida de isolamento. E a mãe dele é super importante nesse caso, tá? A relação com ela era sufocante e foi o ponto central de toda a trajetória do Ed. Para vocês terem uma ideia, ela humilhava os filhos, chamando-os de fracos e alertando sobre os perigos do mundo exterior, e assim o pequeno Ed cresceu com uma visão distorcida das mulheres, acreditando que eram impuras e que deviam ser evitadas. Já o irmão mais velho, o Henry, ele chegou a desafiar a influência materna, tentando ter uma vida independente. Porém, em 44, durante um incêndio num campo da fazenda, o Henry acabou falecendo. O corpo foi encontrado com hematomas na cabeça, mas a polícia da época concluiu que o fogo foi a causa da morte. Anos depois, muitos suspeitaram que Ed pudesse ter se envolvido, mas nunca houve provas. O pai, a essa altura, já havia falecido. E com a morte do Henry, o Ed ficou ainda mais dependente da mãe Augusta, até que ela faleceu em dezembro de 45, vítima de um derrame. O Ed tinha 39 anos e jamais tinha vivido fora do controle materno. O luto foi devastador, ele ficou completamente isolado e desenvolveu delírios e fantasias ligadas a trazer a mãe de volta, ou a se aproximar dela de alguma forma. Segundo os psiquiatras, o Ed sofria de esquizofrenia com delírios e transtorno de identidade de gênero mal compreendido para a época. Ele dizia querer se transformar em mulher, porque ele acreditava que assim ele estaria mais próximo da mãe e não por gostar de homens. Bom, outro comportamento estranho foi que ele manteve intocáveis os cômodos que ela mais usava, preservando-os limpos como santuários. E enquanto isso, o resto da casa mergulhou na sujeira e no abandono total. A partir daí, a mente de Ed passou a se deteriorar cada vez mais e ele passou a viver quase como um ermitão.
Ele fazia alguns trabalhos esporádicos, né? Fazia alguns bicos para vizinhos, mas evitava relações pessoais. E agora, pasmem, foi nessa época que ele começou a visitar cemitérios à noite, sendo que, mais tarde, ele confessou que procurava corpos de mulheres que lembravam Augusta, né, a mãe. Gente, ele desenterrava os cadáveres, né, principalmente os que lembravam mais ainda a mãe dele, mulheres mais ou menos com a mesma idade dela, levava partes para casa e usava para confeccionar objetos, tentando de forma doentia recriar a presença materna. Ele usava pele e ossos para fabricar máscaras, cintos, tigelas, assentos e, sobretudo, um tipo de traje feminino que costurava com partes de cadáveres. A ideia dele, segundo ele mesmo relatou em interrogatórios, era vestir a pele de uma mulher para sentir que estava no lugar da mãe ou que ela estava de volta a ele. E no famoso filme Psicose, de Alfred Hitchcock, o personagem principal se veste como mulher também por sentir falta da mãe, entre outras coisas, porque o personagem foi inspirado no Ed Gein. Tá, o filme é um clássico muito bom para quem gosta do gênero, mas continuando, com o comportamento mórbido se intensificando, a fazenda, antes descuidada, tornou-se um lugar assustador e sombrio, cheio de restos e relíquias macabras. E isso dele ir ao cemitério aconteceu por 10 anos, entre 47 e 57. Mas Ed não ficou só nas exumações, porque em dezembro de 54 ele matou Mary Hogan, dona de uma pequena taverna de uma cidade vizinha, que era tipo um bar rústico. Na época, ninguém suspeitou dele, e o desaparecimento de Mary virou um mistério sem solução por 3 anos. Foi só em novembro de 57 que a verdade começou a vir à tona, porque outra mulher desapareceu. Naquele dia, Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens em Plainfield, sumiu de repente, do nada. O filho dela encontrou a loja fechada, sinais de luta e um recibo de compra que levava a um único nome, Ed Gein. Quando a polícia foi imediatamente até a fazenda, ele não estava. Porém, os policiais se depararam com uma das cenas mais perturbadoras da história criminal. O corpo de Bernice estava suspenso de forma grotesca, evidenciando que algo terrível havia acontecido ali. E dentro da casa foram encontrados restos humanos vindos não só das 2 mulheres assassinadas, mas também de pelo menos 10 cadáveres que ele havia retirado do cemitério ao longo dos anos. As máscaras feitas de pele humana, móveis montados com partes de ossos e uma série de objetos macabros que confirmaram os rumores sobre aquele fazendeiro solitário. Se você estiver gostando desse relato, já deixe o seu curtir agora, porque você sabia que a maioria das pessoas esquece de deixar o seu curtir depois, mesmo tendo gostado do conteúdo? Além de me ajudar muito a continuar vindo aqui fazendo esse trabalho. Continuando, Ed Gein foi localizado poucas horas depois, jantando na casa de um vizinho e acabou preso naquela mesma noite. Depois disso, o Ed surpreendeu os investigadores pela calma com que ele descreveu os crimes. Ele não omitiu nada, gente. Ele confessou a morte de Mary Hogan e de Bernice Warden e contou que passava noites retirando corpos de cemitérios. E logo ficou claro que ele sofria de distúrbios mentais graves e foi declarado incapaz de ser julgado, sendo internado em um hospital psiquiátrico. Só em 68 ele foi considerado apto a enfrentar o tribunal, mas ele acabou sendo novamente classificado como legalmente insano e permaneceu internado até o fim da vida. Ed Gein morreu em 84 aos 77 anos de causas naturais. Ironicamente, ele foi sepultado no mesmo cemitério de onde ele havia retirado várias de suas vítimas décadas antes. Tá, mas o que os psiquiatras avaliaram e concluíram a respeito da mente do Ed? Eles constataram que o criminoso sofria então de esquizofrenia, além de distúrbios graves de identidade, o que o fazia viver em um mundo de fantasias e delírios e que ele não era deficiente intelectual, mas que a mente dele estava profundamente perturbada. Então a combinação de isolamento, criação rígida e distúrbios mentais associados a um conjunto de delírios e obsessões
foi a base de seus atos, tornando-o um dos criminosos mais perturbadores da história. Ao contrário da maioria dos serial killers, ele não era movido por raiva, vingança ou pelo prazer de matar. Como vimos, a motivação do que ele fez estava toda ligada à figura da mãe, de tentar de alguma forma, mesmo que doentia, de tê-la perto dele. Para vocês terem uma ideia, vizinhos que o conheceram antes da prisão descreviam ele como quieto, educado e até prestativo. Ele tinha traços de submissão e dificuldade de expressar raiva ou frustração, o que pode ter contribuído para que ele canalizasse seus impulsos de forma mórbida e clandestina em vez de explodir de modo impulsivo. Mas vamos ao que é real ou não em relação à série recém-lançada. Pontos que foram confirmados por registros históricos, inquéritos e relatos da época. Os assassinatos de Mary Hogan e Bernice Worden, esses 2 crimes são comprovados. Jim matou as 2 mulheres e foi preso após a descoberta do corpo de Bernice em sua propriedade. Quanto às exumações de corpos e os objetos macabros, de fato o Ed Gein invadia os cemitérios à noite e retirava partes de cadáveres e usava para fazer móveis, utensílios, máscaras de pele e até um traje feminino. Esses itens realmente foram encontrados na casa dele em 57 e chocaram a polícia. Bom, a obsessão com a mãe, Augusta, que era religiosa fanática, severa e controladora. Muitos especialistas acreditam mesmo que a relação de Ed com a mãe contribuiu para o seu comportamento. E a série enfatiza isso, e ela está correta em mostrar a influência psicológica. A fazenda isolada em Plainfield. O ambiente é rural, sombrio, onde Jim viveu quase sozinho após a morte da mãe, é retratado de forma fiel. Inclusive a casa em que eles moraram é muito parecida com a verdadeira. E quanto a Adeline Watkins, ela existiu? O Ed chegou a dar entrevistas para a imprensa na época da prisão dele, dizendo que ele a cortejava, porém mais tarde ela minimizou a importância desse relacionamento. E agora o que foi alterado ou exagerado na série, que fazem parte da dramatização. Na série, o Ed Gein teria matado o irmão Henry por causa de uma discussão. Eles estariam discutindo justamente por causa do comportamento da mãe deles, e o Ed não gostou nada daquilo que o irmão estava dizendo, que era para ele se afastar da mãe, que ele ia sumir dali, e o Ed acaba acertando, dando uma cacetada na cabeça dele, e ele acaba caindo e perdendo a vida. Depois, ele enterra o corpo do irmão e coloca fogo. E aí a polícia encontra e acha que foi devido a um incêndio. Essa parte, ela não é correta, tá? Não foi provado que o Ed tenha matado o irmão dele. Na realidade, a morte foi atribuída à asfixia e queimaduras em um incêndio acidental em 44. E o Ed, ele nunca chegou a ser nem acusado ou condenado por isso. Houve muita especulação, mas nunca houve provas concretas de homicídio. A relação romântica com a Adeline, a série mostra um envolvimento quase amoroso. E na vida real, eles se conheciam, mas como eu falei, não há registros de um relacionamento romântico de fato. O drama foi criado para dar tensão narrativa. Canibalismo e necrofilia. A série sugere que ele praticava ambos, mas não há provas documentais nem condenações por esses atos. E o Ed negou tais práticas, além da perícia também não confirmar. E convenhamos, gente? Ele não estava omitindo nada da polícia. Eu acho que se realmente ele tivesse cometido esses outros crimes, ele teria falado. Tem mais uma observação. Na série, a morte da mãe dá a entender que foi um evento muito trágico, mais sombrio ou até violento, sendo que, na verdade, Augusta faleceu de derrame. Números de vítimas. A série sugere que Jim possa ter matado várias mulheres, porém, oficialmente, ele foi responsabilizado por apenas 2 mortes. Os outros desaparecimentos nunca foram comprovados como crimes dele. As cenas envolvendo figuras históricas e cultura pop, como aparições de Hitchcock e alusões diretas a personagens de cinema, são inserções criativas feitas para destacar o impacto cultural do caso e não fazem parte da história real de Ed Gein. Mas calma que antes de encerrar esse vídeo, vamos ver o que foi feito antes da Netflix.
O escritor Robert Bloch inspirou-se nele para criar Norman Bates, o protagonista do romance Psycho, adaptado por Alfred Hitchcock em 60 no clássico Psicose. Nos anos 70, os cineastas Tobe Hooper e Kim Henkel, eles usaram elementos da vida de Jean, como a casa isolada e a obsessão com pele humana, para criar Leatherface, de Um Massacre da Serra Elétrica, de 74 mais especificamente. Décadas depois, o personagem Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, em 91, que confeccionava roupas com pele humana, também teve inspiração nas práticas do Ed. Assim, a figura Ed Gein virou um arquétipo do assassino perturbado e obcecado pela mãe, atravessando gerações de filmes de terror e suspense. Mas agora é com você. Deixa pra mim aqui nos comentários se você já conhecia todos os detalhes desse caso, que eu quero muito saber. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!